Pode olhar aí, sexta-feira, meio-dia. É brincadeira, galera, mas é sexta-feira de futebol, sim. E tem palpite gratuito no Borussia Dortmund, isso mesmo. Vamos começar aqui os palpites nos campeonatos europeus que já estão aí na sua terceira, quarta rodada. Já tem alguns campeonatos com bastante gols, com alguns números, com estatísticas interessantes para a gente poder trabalhar. E o Borussia joga hoje contra um time que acabou de subir, 2 jogos, 2 derrotas, tomou 5 gols em apenas 2 jogos, o Heidenheim. Se não for assim, me corrijam, beleza? Galera, eu sou o Pedro Feitosa, tipster profissional. Criei essa comunidade aqui para poder trazer análise, palpites, estatísticas, números e até piadas sem graça aqui para vocês. Mas o importante é aumentar o seu resultado no mercado de apostas esportivas. Esse é o meu principal objetivo, isso daí eu falo de forma séria mesmo, porque esse é o foco, beleza? Vai ter um palpite gratuito hoje no jogo do Borussia, com a odd ali de quase 70% de lucro, beleza? Então fica comigo durante esse vídeo, vai ter aí alguns campeonatos europeus que eu também vou analisar, mas o palpite, a chave de ouro tá no jogo do Borussia Dortmund jogando em casa pelo campeonato alemão. Vamos começar com o campeonato francês Ligue 1, Nantes jogando em casa contra a equipe do Marseille. E antes de eu continuar aqui com a análise desse jogo do francês, tem R$5 gratuito para vocês aí. Na descrição desse vídeo é só clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$5. Vai lá na área de bônus, já ativa e já começa a utilizar. Eles têm lá algumas regras, toda casa de apostas, quando te dá bônus, elas têm uma série de regras. Você tem que fazer apostas múltiplas ou você tem que reapostar o valor X vezes. Isso daí, toda casa de aposta que dá bônus, ela vai ter, beleza? Os cabelos brancos estão aumentando, viu? Mas beleza, vamos embora. Galera, Nantes contra Olympique de Marselha, quase que não sai. O Marseille tá lá, ó, disputando ali em cima com o Mônaco, os dois com 7 pontos em 3 jogos. O PSG tá aqui embaixo com 5 pontos. Eu sei que não é a mesma animação assistir o campeonato francês sem Lionel Messi, sem Neymar, mas é uma competição boa de padrões para a gente poder operar. Por exemplo, Nantes e Marseille, o Nantes em 3 jogos foram 11 gols, entre gols feitos e gols tomados. Marseille em 3 jogos foram 9 gols, entre gols feitos e tomados. Ou seja, todas as duas equipes têm uma média de 3 gols ou mais nessas primeiras 3 rodadas. Isso já é um padrão não desse atual campeonato francês, esse já é um padrão do campeonato francês dos últimos anos, das últimas temporadas. Para esse jogo aqui, vou trabalhar mais de 1.5 gols no odd de 1.25. Odd excelente para a gente fazer aquela múltipla. Se você quiser dar uma arriscadinha mais de 2.5 gols a 1,73 também tem valor. Mas eu, Pedro, vou trabalhar aqui nesse jogo no mais de 1.5. Nantes não ganhou em 9 dos últimos 10 jogos, levou gols em 80%, levou 2 ou mais gols em 80%. Do outro lado, temos o Marseille mais positivo, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. As duas equipes, mais de 1.5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Essa é a minha análise para esse jogo válido pelo campeonato francês em plena sexta-feira. Eu tô em êxtase de felicidade com o retorno dos campeonatos europeus, porque agora é jogo bom de todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem jogo bom. Saímos da França, chegamos na Inglaterra, na terra da rainha. Temos aqui o Luton, que acabou de subir para a primeira divisão, para a Premier League, jogando em casa contra a equipe do West Ham. O West Ham, que tá bem, viu? Começou bem, ó, já tá lá como vice-líder, é o segundo colocado, atrás apenas do Manchester City. Apenas o Manchester City jogou 3 jogos e venceu todos os 3. O West Ham jogou 3 jogos, venceu 2, empatou 1, não perdeu nenhum, fez 7 gols e tomou 3. Olha a equipe do Luton. Ela é a vice-lanterna, em 2 jogos, tomou 7 gols. São 2 jogos e 2 derrotas. Apenas o Everton está atrás do Luton, porque o Everton já jogou 3 jogos e perdeu os 3. O Everton, que quase balançou para cair ano passado, esse ano é um sério candidato a rebaixamento. Para esse jogo aqui,
Luton marcou gols em 80%, porém levou gols em 80%. É um time de padrão de over goals, é um time de padrão de ambas marcam. Pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 6, 2.5 nas últimas 3, menos de 3.8 em 80%, e como eu falei, ambas marcam em 70% dos seus últimos 10 jogos. Do outro lado, joga contra um West Ham, que marcou gols em 70% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu 8 dos últimos 10 e marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Porém, é um time que também toma muitos gols, levou gols nas últimas 6 partidas, padrão também de ambas marcas. Aqui eu vou trazer para vocês duas possibilidades. A possibilidade mais segura e a possibilidade mais arriscada. Pedro, qual é a mais arriscada? Quero saber logo a mais arriscada. A mais arriscada aqui é trabalhar um ambas marcam numa odd de 1.80, isso mesmo, 80% de retorno para as duas equipes marcarem pelo menos um gol nessa partida. É um padrão presente nas duas equipes, por isso que eu trago a opção para vocês, porém é uma opção mais arriscada. Pedro, qual é a opção mais safe? Aí é mais de 1.5 gols no odd de 1.30, porque pode ser que o West Ham faça um 2-0, pode ser que o Luton consiga aí se reequilibrar no campeonato justamente com a vitória em cima do West Ham. Tudo é possível. Temos aqui um dos campeonatos, se não o campeonato mais difícil do mundo, que é a Premier League. Então, para esse jogo aqui do Luton, jogando em casa contra a equipe do West Ham, a minha análise, a minha melhor análise é mais de 1.5 gols no odd de 1.30. Excelente para você fazer aquela operação múltipla, ou pelo menos uma operação dupla. Você pega ali 1,30 com outra de 1,30, você já vai ter uma odd interessante para colocar uma unidade. Vamos de Bundesliga ao jogo que eu falei para vocês que ia trazer ali um palpite gratuito. Ó. Essa camisa do Borussia é linda demais, viu? Sinceramente, eu gosto demais dela. Acho que é por conta da cor do green, né? Comenta aqui embaixo qual é a camisa mais linda dos times da Bundesliga, apenas dos 20 clubes ali do campeonato alemão. Tô falando 20, nem sei se é 20, às vezes é 18. Olha lá, são 18 times. Comenta aí, desses 18 times da Bundesliga, qual tem o manto, a camisa mais bonita? Que nem diz o baiano, o padrão. Você sabia que na Bahia se fala padrão para você falar sobre... o padrão do Vitória, o padrão do Bahia, é a camisa, é o uniforme. Ó, galera, Borussia, 2 jogos, uma vitória, um empate. Não perdeu nenhum jogo, fez 2 gols, tomou um. Heidenheim, 2 jogos, 2 derrotas, fez 2 gols, tomou 5 gols. O Heidenheim acabou de subir para a primeira divisão, joga fora de casa contra a equipe do Borussia, que precisa vencer para não se distanciar aqui, principalmente do seu grande rival Bayern de Munique, que jogou 2 jogos e venceu os seus 2 jogos, marcou 7 gols e tomou 1. Union Berlin marcou 8 gols em 2 jogos. Interessante esse time do Union Berlin, hein? Galera, você vê que a odd aqui para a vitória do Borussia está bem amassada, 1.22. E eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês, vou montar uma aposta com vocês aqui no site da Aposta Ganha. Vou aqui em mais opções, Borussia, criar a aposta. Eu vou fazer a seguinte aposta aqui, ó. Eu vou aqui no mercado de gols e vou colocar que vai sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Esse é um padrão bastante presente nos jogos da Bundesliga, você vai ver isso durante toda a competição. Vou adicionar, vou colocar aqui uma vitória do Borussia Dortmund, já está dando um odd aí de 1.42, e vou colocar aqui em total de gols na partida, mais de 2.5 gols. Aí, temos uma odd de 1.65, então acompanhe comigo qual foi a operação que eu montei. Eu coloquei vitória do Borussia, pelo menos um gol no primeiro tempo no jogo e mais de 2.5 gols na partida. Pedro, esse gol no primeiro tempo precisa ser da equipe do Borussia? Não, galera. Pode ser inclusive do Heidenheim. Vamos dizer que o Heidenheim abriu ali o placar no primeiro tempo, o Borussia virou o jogo no segundo, a nossa operação bateu. Vitória do Borussia, um gol no primeiro tempo e mais de 2.5 gols no jogo. É tudo um padrão altamente possível e um padrão de recorrência que acontece na Bundesliga. O Borussia Dortmund, um dos melhores times aí, por pouco não foi campeão da temporada passada, enfrentando uma equipe que acabou de subir, jogou 2 jogos e perdeu todos os 2. Jogo excelente para o Borussia fazer uma vitória e quem sabe até fazer um certo saldo, beleza? Então o meu palpite gratuito aí para essa sexta-feira de futebol é Borussia vencer, sair pelo menos um gol no primeiro tempo e mais de 2.5 gols na partida. Palpite gratuito na tela, tá aí, jogo do Borussia Dortmund jogando em casa contra uma equipe que acabou de subir da Bundesliga 2 para a Bundesliga
da primeira divisão. Eu vou de Borussia Dortmund, então fiz aqui uma apostazinha criada com 3 mercados. 3 mercados não, né? Que um dos mercados é igual ao outro mercado ali, só muda o tipo de operação. Coloquei vitória do Borussia Dortmund jogando em casa, tem que ganhar, tem que vencer contra uma equipe aí mais inferior. E coloquei ali 2 operações em mercado de gols. Uma delas é para sair pelo menos um gol no primeiro tempo. O gol pode ser inclusive da equipe adversária, tomara que não, já que a gente está aí operando na vitória do Borussia. E coloquei para sair mais de 2,5 gols na partida. Esse que é um padrão que você pode observar e pode me cobrar depois. Se o padrão de mais de 2,5 gols não vai ser um padrão recorrente em toda a Bundesliga. É assim que tem sido em todas as últimas temporadas do campeonato alemão. Então, aposta criada aqui, coloquei minha unidade é de 1.000, odd de 1,65, retorno de R$ 1.650. Borussia para vencer, pelo menos um gol no primeiro tempo e mais de 2,5 gols no jogo. Esse é o meu palpite. É dessa forma que eu vou e comenta aqui embaixo. Vamos cravar ou não vamos cravar essa operação? Se você achar que a gente não vai cravar essa operação, fala aqui embaixo em qual desses mercados que a gente vai cair. Mas a gente não vai cair. Eu só quero saber a sua opinião. Vamos de campeonato italiano, porque já tem clássico na velha senhora. Roma contra a equipe do Milan. Na classificação, temos aqui o Milan, 2 jogos, 2 vitórias, fez 6 gols, tomou apenas 1. A Napoli também ganhou os 2, a Inter também ganhou os 2, Verona também ganhou as 2 partidas. A Roma, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, fez 3 gols, tomou 4, 7 gols no total em 2 jogos, dá uma média de 3,5 por partida, altíssimo. A mesma média do Milan também, ó. Fez 6, tomou 1, 7 gols no total, dividido por 2 rodadas, 3,5 gols por jogo. Altíssimo, hein? Galera, só que assim, ó, existe um padrão que ele vem se repetindo constantemente entre Roma e Milan. 1-1 no último jogo, 2-2 no último jogo, 3-1, 2-1, 2-1. Ou seja, padrão de ambas em todos os 5 jogos, padrão de over 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. É um padrão aí bastante presente. E detalhe, nos 2 primeiros jogos da Roma, os 2 jogos bateram ambas. Nos 2 jogos primeiros aí do Milan, bateu ambas, que foi no último jogo jogando em casa, tomou um gol, e no jogo da ida ele não tomou gol, jogou fora de casa, se eu não me engano, contra a equipe do Bolonha. Galera, para esse jogo, a minha análise aí é tá entrando no mercado de ambas marcam. E observe, Roma marcou gols nas últimas 6, mas levou nas últimas 6. Padrão de gols, padrão de ambas. Pode observar aqui, ó, ambas marcam nas últimas 6, gol no primeiro tempo nas últimas 6, over 2.5 nas últimas 3. Aí vem o Milan, ganhou o primeiro tempo nas últimas 5, não perdeu nas últimas 5 e marcou primeiro nas últimas 4, mais de 1,5 gols em 80% dos últimos 10 jogos. Temos outro padrão aqui presente, pelo menos um golzinho no primeiro tempo, com odd de 1,50. Galera, então temos aqui 2 mercados interessantes. Para sair um gol no primeiro tempo, pagando 1,50, tem muito valor. Cara, isso daqui geralmente é odd de Brasileirão Série B, de 2 times que não marca gol de jeito nenhum. Agora imagine você numa competição de altíssimo nível, feito é o campeonato italiano, pagar 1,50 para sair um gol no primeiro tempo, tem muito valor. E esse tipo de desajuste aí só acontece nas primeiras rodadas, porque os oddmakers ainda estão encontrando as cotações, os melhores ajustes. Mas para esse jogo eu vou trabalhar aqui, eu vou agressivo, eu vou na ambas marcam uma odd de 1,95. Quase 100% de retorno para pelo menos cada uma das equipes marcar um gol na partida, coisa que vem se repetindo em todos os confrontos quando o jogo é Roma contra a equipe do Milan, beleza? Então a minha análise para Roma e Milan é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol, pagando 1,95. Pedro, achei muito arriscado, não quero trabalhar com essa operação. Aí você pode trabalhar pelo menos um gol no HT, um gol no primeiro tempo desse jogo. E para encerrar a nossa sexta-feira, eu sou Leão da Barra, tradição, eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. É isso mesmo, Esporte Clube Vitória, líder da Série B, jogando em casa contra a equipe do Mirassol, que fez um ótimo início de Série B, mas que caiu bastante. Inclusive, a equipe já está ocupando a 9ª colocação. O Mirassol, que até um dia desse estava disputando lá as primeiras colocações da Série B. Mas, assim, ó, uma vitória do Mirassol, ela ultrapassa só o Atlético Goianiense, mas uma vitória a mais já encosta ali no G4.
certo? O Vitória, líder da competição, como mandante, é o segundo melhor mandante de 12 jogos, tem 10 vitórias e apenas 2 derrotas, fez 21 gols em 12 jogos, é uma média de quase 2 gols por partida quando joga no Barradão, tem uma das maiores médias de público de equipes mandantes. O Vitória está muito, muito bem. Como visitante, o Mirassol é apenas o 11º colocado, de 12 jogos ganhou 4, empatou 2 e perdeu 6, tomou 14 gols, toma mais do que um gol por partida quando joga fora de casa. Essa odd do Vitória, eu tô achando ela muito bem valorizada, a 2,05, jogando em casa, para poder continuar abrindo vantagem e sonhando aí com o tão querido acesso. Parceria incrível, hein? Porque o Vitória estava na Série C, subiu para a Série B esse ano e conseguir aí o acesso para a Série A seria algo incrível e ainda mais sem ser uma SAF. Então, o Vitória jogando em casa contra o Mirassol, não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos e o Mirassol não ganhou nas últimas 5. A minha análise é uma vitória do Vitória a 2,05. Isso se você quiser arriscar uma unidade seca e dizer assim, pô, realmente estou confiante, o Vitória está jogando muito bem, vale a pena, tem valor. Agora, se essa Série B, que é cheia de percalços, você vê ali times que estão na parte de cima da tabela, às vezes empatando, perdendo com times que estão na zona de rebaixamento. O Vila Nova empatou em casa contra a equipe do ABC, que é a lanterna do campeonato. Então, assim, isso acaba acontecendo muito mais comum na Série B do que em competições europeias, por exemplo. Então, dessa forma, você pode trabalhar aqui nesse jogo também um pouco mais safe. Pedro, como seria? Vitória ou empate, está pagando ali 1,28. Vitória ou empate pode ser uma boa operação para esse jogo. Eu, sinceramente, eu vou de Vitória. E não é questão de ser torcedor não, tá? Já falei por várias vezes aqui que sou torcedor do Vitória, mas não é a questão de ser torcedor. Pô, você tá falando do time que joga dentro de casa com apoio da sua torcida, é líder do campeonato, segundo melhor mandante, fez 21 gols em 12 jogos, joga contra um time que vem em baixa, não ganhou nas últimas 5, Vitória não perdeu em 80% dos últimos 10 jogos e pagando 2,05. Eu, Pedro, vejo valor nessa operação e vou na vitória do Esporte Clube Vitória. Mais um vídeo se encerrando, mais uma análise, mais um palpite. Sexta-feira, eu sei que sexta-feira muita gente não quer nem vou estar assistindo o vídeo no YouTube para poder pegar palpite, pelo amor de Deus. Só que assim, se você estiver aqui comigo até o final desse vídeo, assistindo em pleno quinta-feira de noite, se você estiver assistindo assim que eu postei, em pleno sexta-feira, cara, você faz parte da minoria que vai ter resultado nesse mercado. A grande maioria, uma hora dessa, quer nem saber de futebol, quer nem saber de análise, quer nem saber de nada. Só quer saber o quê? Palpite pronto. Só que palpite pronto não te prepara para jogos futuros. O que te prepara é você entender a lógica por trás das análises. Beleza? Valeu, galera. Gratidão por todos vocês que ficaram me acompanhando aqui até agora. Abraço, tamo junto. Você viu que essa semana tá recheada, né? A minha ideia essa semana é que tem análise todos os dias da semana. Já que semana passada, por conta de uma gripe, garganta inflamada, não consegui gravar a quantidade de conteúdos que eu gostaria de gravar para vocês. Beleza? Valeu, abração, gratidão, fiquem com Deus.